Inglaterra. Que foi o quê? Em Kent, né, na Inglaterra, eles estavam no condado de Clay de Kent, né? Que eles veem uma orbe brilhante dentro do céu, certo? E logo depois de ver essa luz, eles veem um bicho que era como se fosse só asa, sabe? Tipo, só. Tá ligado, morcego? Sim. Morcego, só que assim, sem a cabeça. Sim. Fica aquele corpo gordinho e as Cara, ainda asas. bem que você vai falar desse, porque era justamente desse aqui que eu não coloquei. Então, é a besta de Kent. Daí, sim, ela tinha duas pernas, só que as pernas não eram igual a perna, porque quando vocês falam do moto, eles falam que a perna é de humano, certo? Sim. Tipo, não falam muito dos pés, mas a perna é tudo de humano. Então dá a entender que o pé também deve ser meio humanoide, certo? Sim. Tá, alguns falam assim, tipo, a estátua do museu lá é pé de dois, sabe? Pé fendado, sabe? Tipo, uns Sim. dois dedos compridos. E a besta de Kent, o pé é pé de pato, sabe? Pé com aquelas coisinhas de pato, sabe? Aquelas. Uhum. Você sabe aquele tipo lá. Então, é um bicho sem cabeça, sabe? Só as asas e as pernas, sabe? O corpinho. Então, isso aqui foi visto em 63, certo? Na Inglaterra. Então, esse é um. Assim, depois, né, quando teve o fenômeno do Mothman e tudo, ele foi colocado, sabe? Como no balaio, sabe? Uhum. Agora continua, eu só ia falar disso. Não, foi ótimo você ter falado, não tinha notado, até tá pensando nele agora, cara. Mas então, o fenômeno, né, de homens alados é algo que você vai ver, em alguns casos. Houve um relato na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, não lembro agora qual que foi é na proximidade à Bielorrússia, né? Mas eu acho que uma tropa, eu não lembro se era uma tropa alemã ou uma tropa soviética, avistou um homem alado que se encaixa, de certa forma, com a parte do Mothman, porque ele voou sem bater asas. É um caso interessante. Novamente, mesmo que o Jaime ele discorde do negócio, não que eu acredito também, mas tipo, o negócio da Ucrânia mesmo, é interessante ver isso, se for pra, né, fazer os paralelos. O, o caso aqui que eu também poderia citar é o do Omen, né? No caso que ele é de 1976. Então o Mothman é de 66, né? Isso. 10 anos depois, 17 de abril. O Omen, na verdade, ele tem uma história muito, muito cabulosa. Porque como a Inglaterra, né? Nada pode sair sem uma maracutaia ali, uma magiazinha, né? E o que acontece? O Omen, ele. A história dele é voltada assim de forma. Tinha um grupo de artistas, que eu não vou lembrar agora o nome, que faziam, que diziam, que na verdade meio que eles faziam, né, daquela turminha ali, que faziam ali umas artes obscuras na floresta, formavam uma jamba, etc. E um personagem recorrente de um destes artistas era uma estranha criatura, eu acho que era Gent o nome dele, dá pra vocês pesquisarem aí do Omen. Era um homem que voava sem asas e que capturava pessoas, assim, alguns dizem que era o alter ego do autor, era um negócio meio bizarro, mano, essa história, né? Mas esse cara morreu e 2 dias depois do falecimento dele, ocorre o primeiro avistamento do Omen, né? E só que tem alguns problemas, né, os avistamentos do Omen, justamente como eu falei. Normalmente, os avistamentos do Omen, que o Omen, no caso, é realmente uma coruja humanoide, com asas, propriamente, que batem, etc. Tem um comportamento biológico, só que onde seriam, né, sabe aqueles chifrinhos da coruja? Aqueles, do olho dela? São muito maiores do que uma coruja normal, obviamente. E o Omen, qual que é o problema que a gente enxerga dele, no caso, nesse pegada aí? É que quem viu ele é o pessoal que é ligado ao Tony Doc Shields. O Tony Doc Shields é um picareta.
ele tem um livro de como inventar coisas paranormais, né? O Entertaining with ESP. E o Shoes Effect, How to Become a Psyche Superstar, que ensina como pegar a mulher sendo um bruxo. Alô, Rasputin! Não, isso daí é dedo Crowley, né? Cara, é isso, sabe? Os Cara, caras da Inglaterra fazem isso, foi tempo. E tem suspeita que ele inventou o Omen, né? Depois que eu mandei tudo isso aqui, né? Pra meio que unir. Porque acontecem 10 anos depois do caso do Mothman. Tem o que tem, né? Que é o caso. Normalmente são duas pessoas que vêm. São crianças, normalmente, que vêm. Né? Um dos casos foram, inclusive, as filhas do Sr. Doc Shields, que estavam... Isso já deixa um pouco, né, suspeito esse cara. Estavam as três fazendo alguns rituais estranhos no próximo ali nas águas para invocar outro bicho. E até tem vídeo na internet tentando invocar uns bichos ali da água. É muito engraçado. Fica gritando o nome do bicho, batendo tambor. Mas não é do Lago Ness, mas é uma parada bem parecida. Mas as filhas dele viram, aí outra galera viu, e todo mundo que vê desenha, né? E todo mundo que vê vai falar com ele, né? Olha que engraçado. Vai falar com esse Tony Doc Shields. Além tem também o negócio dos relatos, tem a caligrafia, fizeram uma análise e falaram que, putz, a caligrafia parece muito igual, os desenhos tem partes muito iguais. Fora o fato de que, pô, por que todo mundo entrega um desenho, né? É esquisito. E ele separou, foi em 1976, 1977, 1978. Mas nessa parte aqui de humanoide... Tem outro humanoide voador também na Inglaterra, mas que é tipo um vampiro, né? Mas eu esqueci dele. Meio que ele não conta, que é da era vitoriana. Porque ele é outra parada, na minha opinião. É uma parada muito bizarra, porque não necessariamente ele é um humanoide voador. Olha, era vitoriana, é melhor deixar pra outra coisa, porque era vitoriana é bizonho. Sim, O cara lá era sim. criativo, os caras... Spring Hill Jack, né? O clássico. O primeiro trollador, sabe? O primeiro zóio. Sim. Eu tenho teorias fortes de que o Spring Hill Jack é o ancestral do zóio. Everton Zóio, ele... Eu tenho essa teoria, faz sentido totalmente. É hardcore. Mas isso fica para outro episódio. E tem do México. Onde que é a região do México, Jaime? Então, daí. Os Homens Pájaro de Monterrey. E Sim. assim, antes, vou dar outro contexto rápido antes do Helder. Não é? Que no México, e assim, em boa parte da Latinoamérica, salve pro Alex, que começou a escutar nós aí. Opa, Alex. Né? A gente nem falou com ele no começo, né? A gente é muito... Então, esquecemos, né? Foi Alex mal. aí, um dia a gente faz um espanhol pra você, tá bom? Arriba, Alexis! Então, a gente é o seguinte. Em toda essa região tem o quê? A lenda das bruxas. As bruxas. Só que não é a bruxa, aquela bruxa que você pensa da... Do Twitter? O Twitter. Não é aquela bruxa bonita, Harry Potter, aquela coisa, não. É uma criatura. Tipo, é bruxa porque é o nome. Mas não necessariamente é a bruxa glamour, sabe? É praticamente uma criatura, sabe? É uma criatura. O Que, Twitter assim, mentiu pra mim. e essas bruxas, elas fazem o quê? Primeiro, elas voam, tanto, né, com aqueles cascos assim, tipo, elas são com vassoura e tal, mas tem algumas que elas realmente se tornam criaturas aladas, sabe? Escondem em cavernas, roubam Matinta Pereira, né? crianças. Então, pra Matilda Pereira, eles têm essas coisas. E eu não vou me aprofundar porque a história de bruxa vai muito além. Sim. Sabe? Quem conhece ou traz tanto terror aí, sabe? É complicado. Enfim. Traz tanto terror, queremos você aqui. Falar sobre o chinês Com do cabelo. certeza. A gente tem que ter um episódio especial, cara. Não tem como. Enfim, enfim, daí, então, bruxas, coisas, mas eles têm essa forma lá também. A Matilda Pereira também, que é isso. É tipo, é uma criatura feminina,
né? Uma velha, uma idosa, carquelenta, tudo moribunda, feia, horrorosa, destruída, podre. Que Não nem tem seu mais o amigo que. bebo ia pegar ou ia, não sei. Não sei daqui, do que existir. Final de Enfim, festa, né? não sei. Não com forrozinho tocando? Eu vi uma moeda. E o Então, né? poder que o álcool tem, né? De transformar as pessoas. Álcool e forró, É. sabe? Aí é paulada. Enfim, Hum. então, tem isso. E os homens pássaros, eles são vistos em Monterrey, que é uma zona meio montanhosa lá do México. E é uma coisa assim. Sai, assim, o jornalista, assim, âncora do jornal, pense o Evaristo Costa, sabe? Ele fala abertamente que viu, sabe, assim, dependendo da situação, assim, ele já contou. Tem vídeo do âncora do jornal falar da história disso, sabe? Então, continuando. E é muito bizarro isso daí dos homens pássaros, porque tem várias fotos na internet que os Sim. mexicanos tiraram. Mas, Relato de né, policial. Tem relato de policial fala disso. tem relato de policial, é numa área desértica. Normalmente eles descem lá uma montanha, cara, o que torna tudo muito bizarro. O pessoal vai tirar. É muito engraçado, né? Como tudo no México, ninguém pode ficar em paz. Então, E o pessoal tira foto, que bonito, tem foto aqui de trás da montanha do nada, vê assim atrás. Porra, o cara pronto, ficou traumatizado. a sanidade espalhou, sabe? Sim, Roots, a sanidade foi embora. Aproveitando esse gancho aí sobre homens pássaros, no Brasil tem uma lenda de um criptídeo também que seria os humanoides que têm asa. É o nome que os índios Ah, deram, os cupendipes, uma coisa assim. Exatamente. então, Calma, deixa o Franco falar. pode. Manda, Franco. Eu acho que é pro lado da Chapada Diamantina, coisa assim, que eu acho que o relato mais famoso, né? Que esses índios, eles voadores, eles carregam machados, pequenos machados, e eles atacavam as tribos indígenas, tal, atacava crianças, quem for, animais e por aí vai. E, e os índios da região se juntaram, foram até a caverna que na montanha lá que eles sabiam que era o ninho deles, né, que eles moravam ali, atearam, tamparam um lado, onde eles sabiam que eles poderiam escapar da caverna, e na entrada principal eles atearam fogo, botaram fogo lá, tal, e para que quem tivesse ou quem tivesse dentro da caverna pudesse morrer sufocado, né? Ou queimado ou sufocado. Disso, os índios falam que alguns conseguiram escapar desse criptídeos, né? Conseguiu escapar. E eles conseguiram capturar um. E um desses que eles capturaram era semelhante a uma criança que tem de 8 anos, uma coisa assim, que foi levado, amarrado para a tribo, uma das tribos lá, e deixaram ele amarrado. Ele não comia, não falava dialeto que eles conheciam nem nada, e com acho que pouco menos de uma semana ele acabou a morrer. Aí esse foi um dos últimos relatos que tem desses homens pássaros, morcegos que tem, né, no Brasil. Cara, perfeito, Franco. Eu ia finalizar com essa daí mesmo. Você contou muito melhor do que eu ia fazer. Mas eu quero terminar a sua história, porque ela não termina aí. Pode continuar. No período de Arthur Bernardes, que na verdade, é um presidente que teve Não, um. calma, que a gente tem que ter um episódio só sobre isso. Sim, porque o Arthur Bernardes, além da Velha República ser um período que pouca gente fala, eu dei uma estudada, né? Ainda não fui muito a fundo, mas eu tenho agora uma bibliografia da hora sobre a Velha República. Do Star Wars, quase. Tão corrupta quanto. Voltando. Oh, cuidado, cuidado. Opa, foi mal. Perdão, super perdão. Então, voltando, depois daqui de eu me redimir. Mas assim,
essa história não termina aí, porque no período do Arthur Bernardes, é um período que aconteceu coisa bizarra pra caramba no Brasil, também aconteceu muita revolta, cara. O pessoal não queria que o Arthur Bernardes assumisse. Ele teve um governo ruim, o pessoal lembra, mas aconteceu revolta pra caramba, cara. São Paulo foi bombardeada. Pra você ter uma noção. Tipo, mano, o Brasil, pra quem fala que o Brasil é parceiro do Brasil, era insano, meu parceiro. A velha república, o Brasil era guerra todo dia. E aquilo, né? Na Velha República ninguém sabia nem o que estava acontecendo. Tipo, Império acabou faz um tempinho já. Mas ao mesmo tempo a República até que tá uma bosta. Sabe? Cara, É tudo tava atentado ali. Cara, Teve revolta Chibata, Canutos. cara, É uma loucura. a velha república. Sabe nada, revolta da vacina, eu acho que teve também, né, nesse mesmo período. Cara, Tipo, as coisas só acalma quando o Vargas controla as coisas, sabe? Quando o Vargas. Eu vou arrumar isso aqui. cara, o Arthur Bernardes, mas assim, por que eu quero entrar? Eu não sei de que lado, mas foram contratados 1000 mercenários húngaros e alemães. Eu não sei de onde, eu não sei exatamente de onde. E novamente, eu só sei desse lado pela internet, então, né? Tem algumas coisas que podem ser falsas. Mas esse pequeno. Esse regimento, né? Acho que a gente pode chamar assim, agora eu esqueci. Contingente. Essa galerinha aí da pesada, esses 1000 soldados húngaros e alemães que simplesmente spawnaram no Brasil. O cara tava jogando Vitória, sabe? Você tá jogando. Foi sugado. Foi sugado pro Brasil. Você foi pro Brasil. E, cara, eles, né, eram mercenários, soldados treinados. E eles se perderam no lugar onde na verdade, eles nunca mais foram encontrados. Nesse lugar aí onde o Franco falou, né? Na Chapada Diamantina. É do Roncador também, né? Que nessa região tudo. Isso, a Serra do Vulcador também.